Bom dia ao Bandeira e ao Pedro, responsáveis pela técnica, e a todos os ouvintes do programa Sindicato em Destaque, da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Hoje, 9 de abril, o programa será apresentado por mim, Valírios Rodrigues da Silva. Logo mais estarão disponíveis em nossas redes sociais. E teremos como manchete: 81% dos empregados há mais de 2 anos são trabalhadores pobres. Projeto de lei número 03/2022 que dispõe sobre o piso remuneratório dos professores e professoras. Projeto de lei número 19/2022 dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração municipal, direta e indireta, para o servidor público efetivo, comissionado, agentes públicos e os contratos temporários em viagem a serviço e da outras providências. E como o editorial, Semana Santa. O que é a Semana Santa? A Semana Santa é um momento sagrado para os cristãos. Nela se comemoram os mistérios da salvação a partir da recordação da última semana da vida de Jesus Cristo. A Semana Santa começa no domingo de Ramos, próximo domingo, amanhã, passa pela Sexta-feira Santa, dia da crucificação e morte de Jesus, e termina no domingo de Páscoa, quando se celebra a ressurreição de Cristo. O Tríduo Pascal é o momento mais importante da Semana Santa, já que representa a salvação humana e a renovação da vida. Ele começa na Quinta-feira Santa e termina no domingo da Páscoa ou de Páscoa. O Tríduo estabelece a ligação entre o fim da Quaresma e a Páscoa. Durante a Semana Santa, os cristãos relembram as ações e refletem sobre as mensagens de Jesus Cristo. Também é o tempo em que os cristãos renovam sua fé e seu compromisso de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Em virtude de sua importância, a Semana Santa é marcada por muitos rituais que fazem referência a eventos importantes dos últimos momentos da vida de Jesus. A Santa Missa da Ceia do Senhor, que marca o início do Tríduo, a encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo e a procissão do Círio Pascal são alguns desses rituais tradicionais. A Semana Santa muda de data todos os anos devido ao fato da Páscoa cristã estar relacionada com a Páscoa judaica. Eventos como a Última Ceia e a morte de Cristo aconteceram durante a Páscoa judaica, que é definida de acordo com as fases da lua. Como as fases da lua não acontecem nas mesmas datas em todos os anos, essas datas também variam de ano para ano. Aí relembrando um pouco também, a questão da campanha da fraternidade. A campanha Fraternidade 2022 tem por tema Fraternidade e Educação, e o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Objetivo geral: a campanha da Fraternidade de 2022 convida a promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. E como objetivos específicos, tem 7, vou ler apenas alguns: analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia, verificar o impacto das políticas públicas na educação, pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino, incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum, entre outros.
Ok. Desenvolvendo aqui o programa propriamente dito, nós temos aqui essa primeira manchete. 81% dos empregados há mais de 2 anos são trabalhadores pobres. Tragédia dos trabalhadores da classe D e E é resultado do teto dos gastos, que reduz investimentos e da nevasta condução da economia, ou seja, é culpa de Temer e Bolsonaro. Publicado no último dia 7 do ano em curso, escrito por Roseli Rocha, editado por Marisa Muniz, Roberto Parizotti, do Sapão. Quase 3 milhões de brasileiros, ou 81% dos trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados há mais de 2 anos no país são das classes D e E. Essa parcela mais pobre da população, a que mais sofre com a falta de uma colocação no mercado formal de trabalho, é vítima do golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, PT, e colocou no lugar presidentes comprometidos com os patrões. Um dos maiores culpados pela atual crise econômica é o ilegítimo e golpista Michel Temer, MDB São Paulo, vice que contribuiu para derrubar Dilma e o pai do teto dos gastos públicos, emenda constitucional número 95 de 2017, que congelou investimentos do governo por 20 anos de acordo com o índice da inflação. Mas Temer não é o único responsável por essa crise sem fim. O governo de Jair Bolsonaro, PL, tem grande parcela de culpa também, já que não só manteve a restrição de investimentos públicos, como também vem impedindo que as estatais como a Petrobras possam ser utilizadas como indutor do crescimento, preferindo distribuir lucros bilionários aos acionistas estrangeiros. O resultado dessa nevasta condução da economia é sentido diretamente na população mais pobre, que não consegue nem arrumar um emprego para subsistir, explica a professora e economista da Unicamp, especialista no mercado de trabalho, Marilane Teixeira, ao analisar o levantamento feito pelas Tendências Consultoria Integral, que mostra que são os trabalhadores da classe D e E, com renda mensal de até R$ 2.800, que estão há mais de 24 meses desempregados. Segundo a pesquisa, são 2,9 milhões de pessoas, 81% de um universo de 3.700.000, se somadas às pessoas desempregadas de todas as classes sociais. Há um déficit estrutural de postos de trabalho e tem a ver com a incapacidade do governo de criar empregos para quem necessita, e é claro que atinge a população com menor escolaridade, os mais pobres, sem investimento público, sem obras de infraestrutura, de moradia, enfim, sem o Estado atuar como indutor do crescimento, a roda não gira e atinge os mais pobres. Em geral, pessoas com nível de escolaridade maior encontram mais facilidade em conseguir emprego em suas áreas de atuação, diz a economista. A economia não se recuperou por falta de investimentos públicos e o setor privado não tem como alavancar a atividade econômica, como defende a equipe do governo Bolsonaro. Para gerar emprego é preciso uma política pública de Estado. Marilane Teixeira, leia mais, governo do PT, provaram que investimentos públicos geram emprego de qualidade. Marilane afirma também que, como com este déficit da oferta de trabalho, são 12 milhões de desempregados no país. A tendência é as pessoas vivenciarem o desemprego por muito mais tempo. Para cada 100 candidatos à vaga, se 2 conseguem uma colocação, os 98 restantes ficarão sem trabalho. E quanto mais tempo se fica afastado do ambiente de trabalho, maior é o nível de defasagem às novas tecnologias e mudanças que vêm sendo incorporadas de forma mais rápida em vários segmentos, afirma Marilane. A economista chama a atenção para o fato de que, embora o levantamento não tenha acabado,
abarcado o problema do desemprego das mulheres, são as negras que ficam por mais tempo sem trabalho. Em 2021, 30,4% das mulheres negras estavam desempregadas há mais de 2 anos. As brancas somam 29,8% e os homens são 21%. Conta. Leia mais. Mulheres são as mais afetadas pelo desemprego e baixos salários. Lógico que tem os efeitos da pandemia. A economia explica ainda que a crise acentuada pela pandemia levou o desemprego nos setores que têm característica de maior precariedade, em vez dos setores mais estruturados, cujos trabalhadores puderam atuar em home office. Já os empregos do setor de serviço e os domésticos tiveram de ser interrompidos nos últimos 2 anos, além de muitos negócios também terem encerrado suas atividades. Quem perdeu o emprego antes da pandemia também não voltou ao mercado de trabalho, como os por conta própria, os autônomos, que eventualmente trabalhavam como vendedores ambulantes e outras atividades. Esses não se recuperaram totalmente pela desigualdade histórica da sociedade brasileira, que adota um modelo econômico concentrador e excludente, conclui. Essa matéria se encontra no site www.cult.org.br notícias. Então, é uma matéria muito importante, muito séria, que deve servir de reflexão, né, para todos nós brasileiros. E como tem aquele ditado, nós avisamos. Acho que o Pedro deve lembrar, né, das nossas manifestações em 2016, né, 2017, por conta de tudo que aconteceu, a questão, né, da emenda constitucional 95, teto dos gastos públicos, aprovado em 2017, que congelou os investimentos no governo por 20 anos, de acordo com o índice da inflação. Nós avisamos que isso ia acontecer, certo? E aconteceu. Nós também avisamos também acerca da reforma trabalhista, que foi empurrada de goela abaixo também, alegando que ia aumentar os empregos. Cadê os empregos que foram criados? Avisamos também da terceirização. Avisamos também, por último, da reforma da Previdência, né? E no ano passado quiseram empurrar de goela abaixo a questão da reforma administrativa. E desta feita nós conseguimos barrar, mas vamos ficar atentos, porque a qualquer momento, né, sabemos que este ano de 2022, por conta das eleições gerais para presidente, eleição para presidente, governadores, né, e senadores, né? Então, de certa forma, nós vamos observar que eles não vão nos engavetar este ano, mas devemos sim continuar vigilantes. Então, voltando para a matéria propriamente dita, né? Quem são as pessoas que mais sofrem? São os que têm os menores salários, são os que têm o menor nível de escolaridade, né? Então, e isso, né, são os que mais sofrem, né? Porque isso daqui repercute na economia, mas são aqueles que mais sofrem. A questão da pandemia, nós sabemos que veio e tudo, e se o governo brasileiro tivesse dado um direcionamento diferente, os impactos teriam sido menores, como o que de fato ocorreu, né? Tragédia dos trabalhadores das classes D e E é o resultado do teto dos gastos, que reduz investimentos e da nefasta condução da economia, ou seja, culpa de Temer e Bolsonaro. Então, a gente concorda com isso, a gente ratifica a definição que foi por culpa deles, né? A partir do resultado do teto dos gastos, porque, na verdade, quem tem que ser o indutor da economia é o Estado brasileiro. É o Estado que tem que fazer isso.
né? Então, em terceirizar isso daí, em nome de uma economia que ninguém sabe que economia é essa, de gastos, de investimentos, que na verdade a gente percebe na lei orçamentária que mais de 50% de todo o investimento vai para a amortização da dívida pública. Então, é preciso sim discutir, é preciso sim que os brasileiros e que as brasileiras reflitam sobre isso que está acontecendo. Pode ser que você não se encontre nesses 81%, né? Mas seus amigos, um vizinho, um parente se encontrem. E se não for feito nada agora, infelizmente pode aumentar ainda mais. Então é hora do Brasil acordar, é hora de refletir sobre os erros dos últimos anos, hora de acordar e hora de mudar. Então, dando sequência, vou passar para o projeto de lei de número 03/2022, que dispõe sobre o piso remuneratório dos professores, né? Nós havíamos falado no último programa do mês de março, né? Que tinha sido aprovado e que seria pago no salário do mês de março a repercussão linear do reajuste do piso de 33,23 no mês de março, e seria pago retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro. Nós havíamos divulgado e foi isso que foi acordado com o senhor prefeito. Ocorre que foi detectado uma pequena inconsistência na tabela vencimental, certo? Valor de centavos, né? Valor de centavos, mas apresentou, certo? Uma pequena inconsistência. E por este motivo vai ter que ser feita essa correção. A administração ficou de encaminhar para a Câmara Municipal um projeto modificando, né? É questão de centavos que vai mudar, que segundo o que argumentou a prefeitura, que em virtude desse daí não poderia ser pago o retroativo enquanto não fosse corrigido. Nós pedimos uma reunião com o prefeito para a gente discutir essa questão aí, né? Até porque nós temos uma sugestão. Ele ficou de sentar conosco, né? E esse programa foi gravado ontem, por volta de 11 horas, e até a gravação do programa ainda não tinha sido confirmado essa reunião, essa audiência com o prefeito, para a gente ver essa questão aí. É questão de centavos. E quando for corrigido, vai ser pago uma folha suplementar ainda este mês de abril. É questão de centavos, tá certo? Então, a gente tranquiliza os servidores municipais que não vai... centavos, certo? É só questão mesmo de centavos. E quando essa questão foi enviada à Câmara, a gente discutiu com o prefeito que foi enviado à Câmara, a administração assumiu o compromisso de pagar ainda este mês de abril em uma folha suplementar o retroativo referente a janeiro e a fevereiro. Então, dando sequência, projeto de lei de número 019/2022 dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração municipal direta e indireta para o servidor público efetivo, comissionado, agentes públicos, agentes políticos e contratos temporários em viagem a serviço e da outras providências. Esse projeto ele deu entrada, certo? No entanto, ele foi retirado de pauta por excluir entre os beneficiados os motoristas da educação, que no parágrafo 18, artigo 18, parágrafo único, diz: somente poderá tornar-se válida diárias aos motoristas lotados na Secretaria de Saúde, na assistência e no gabinete do prefeito, né? Então, segue aí o parágrafo, certo? Aí, continuando, vou ler aqui o todo. Sendo na saúde os motoristas que transportam pacientes com encaminhamento médico,
Na assistência social, os motoristas do Conselho Tutelar e motorista do CRAS volante, e no gabinete do prefeito, os motoristas que se deslocam acompanhando o prefeito ou o vice-prefeito, né? Então, houve uma restrição muito grande em relação a isso daí. Nós sabemos que não são só esse grupo, né, que viajam, né, e que faz jus à diária. Existe, né, assim, ficou muito restrito, e esqueceram de incluir aqui os motoristas da educação, né, que também viajam e que também faz jus às diárias. Então, por esse motivo, o presidente da Câmara, de uma forma muito acertada, ele retirou de pauta para que seja feita a correção e ser enviado à Câmara Municipal para ser aprovado, né? E mais uma vez, né, foi como regime de urgência simples, né? E normalmente o regime de urgência simples, ele tem essas coisas, certo? Ou seja, não dá tempo corrigir, porque ou você aprova ou você desaprova, né? Então, a solução muito acertada por parte do presidente foi retirada de pauta. A gente lamenta que esse projeto deveria ir do executivo para entrar na Câmara, discutir, né, melhor isso daí, né? Mas o fato é que foi retirado de pauta, deve voltar na próxima semana com essa correção já feita em relação a isso daí. Então, nós vamos passar agora para as nossas notícias sindicais em relação aos pagamentos referentes ao mês de março, que Prev pagou no dia 1º de abril, Educação pagou dia 2, as demais secretarias, até a gravação do programa, que aconteceu ontem, por volta de 11 horas, não tinha confirmação ainda do pagamento das demais secretarias, que normalmente esses pagamentos são feitos dia 10. Só que o dia 10 é um domingo, né? O dia 10 é amanhã, né? Então aí a gente não sabe ainda em relação à questão de pagamento, né? Como se o pagamento vai estar na conta sexta-feira, ou seja, hoje, ou se só na terça-feira. Haja vista que segunda-feira, dia 11, só é possível pagar no mesmo dia se os arquivos forem enviados ao banco até 11 horas, né? Aí então a gente não tem essa informação ainda para passar para os servidores ou as servidoras das demais secretarias acerca do pagamento, né? Normal que o pagamento está saindo dia 10 e foi o compromisso do prefeito dia 10, só que o dia 10 é o domingo, né? Portanto, para poder sair, deveria sair hoje, dia 9, e ter sido depositado ontem, né? Fato esse que não foi confirmado ainda, né? Então, o fato é que a gente não tem ainda uma certeza acerca do pagamento das demais secretarias. E com relação ao comunicado sobre o funcionamento da sede do SINDSEC, em virtude dos decretos do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por conta dos cuidados de prevenção à pandemia da Covid-19, coronavírus, a sede do sindicato estará aberta para o agendamento dos servidores filiados, né? Estará aberta, a gente pede que agende para evitar aglomeração. E o telefone para agenda é do WhatsApp 88997233133, repetindo, 997233133, de segunda a sexta-feira, nos horários de 7h30 às 14 horas. Né? Só enfatizando que, no caso de feriado, né, a instituição não abre. É só essa observação aí. Bom, com isto, né, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência e convidando para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 11h30. E nós vamos encerrar o programa de hoje, vamos ouvir o hino da campanha da Fraternidade 2022,
que tem por lema fraternidade e educação, fraternidade e educação, e lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Bom dia a todos. É tarefa e missão da igreja, boa nova no amor proclamar, o diálogo com a cultura, para a vida florir e fecundar, o que em rede se vai construir, e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor, sua vida em total maestria é pra nós nos caminhos vigor. Educar é atitude sublime que prepara a vida futura, compreendendo o presente pensamos, ensinar é proposta segura, para entender destacar-se atitude, os que em Cristo são nova criatura. O convívio em níveis fraternos traz em nós um sentido discreto, na harmonia com seres viventes, e no agir o equilíbrio completo. Consigamos também aprender, educar para o amor e o afeto. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor, sua vida em total maestria é pra nós nos caminhos vigor. O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias e abertas, na esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina